Olá, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Mauri Grimaud, eu sou da FEA de Ribeirão Preto, Faculdade de Economia, do Departamento de Economia de Ribeirão Preto, e eu queria conversar com vocês a respeito de alguns cenários econômicos que a gente pode prever ou pode discutir a partir da crise da Covid-19 sobre o Brasil. São cenários hipotéticos, né, decorrentes um pouco das formas como a gente tem feito as nossas intervenções na economia e na saúde pública brasileira nos últimos dias, né? Então, eu gostaria de apresentar alguns gráficos para tentar ilustrar um pouco aquilo que eu gostaria de conversar com vocês, né? O primeiro gráfico é essa chamada curva em L, certo? Então, o que ela representa, certo? Ela representa o seguinte, né? Nós vimos com uma economia, né, dependendo do país que estava aquecendo, esse aquecimento poderia ser mais ou menos acentuado, né? Mas, em determinado momento, essas economias foram abatidas, ou elas sofreram um baque muito grande pela crise pandêmica, né? Pela crise epidêmica que se tornou mundial, então pandêmica. E nesse gráfico aqui, a gente está supondo que ninguém fez nada, né? Ou seja, que nenhum país, nenhum governante tomou nenhuma grande medida para enfrentar essa crise, né? Então, o que a gente observa é que se nada for feito, certo? Se nada fosse feito, na verdade, né, você teria mais cedo ou mais tarde, certo? Talvez um pouco mais tarde, um momento onde a economia tenderia a ter também uma crise econômica decorrente dessa crise pandêmica, né? E essa crise econômica, ela poderia ser profunda e principalmente permanente, né? É isso que esse L demonstra. Você tem uma queda do crescimento, né? E depois uma retomada do crescimento, mas em condições muito menores, muito piores do que a tendência que vinha acontecendo na economia no período anterior, né? Então, essa queda em L e essa queda permanente, vamos dizer assim, das condições econômicas deste país são decorrentes da pandemia, da epidemia, com as suas mortes, certo? Quer dizer que, como eu disse, nada foi feito, né? Então você tem um volume de mortes que se supõe bastante elevado, mais do que isso, certo? Uma deterioração completa, certo? Do sistema público de saúde desses países, levando muito provavelmente a mortes, a um crescimento das mortes por outras razões, né? Isso em termos pessoais, de mortes, vamos dizer assim, de pessoas físicas, certo? E o que levaria também a uma desestruturação bastante significativa, não só da política pública de saúde, né, do sistema de saúde público, como do sistema econômico como um todo, né? A partir do momento que as mortes crescem, os doentes aumentam, né? Isso vai levar pouco a pouco, certo, a problemas nas famílias, a problemas nas empresas. Então, se eu simplesmente deixasse as mortes ampliarem-se ou os doentes crescerem, isso não significa que eu não vou ter problemas também nas empresas, etc. Ao contrário, esses problemas devem existir e devem ser permanentes, porque não tem volta, né? Não só as vidas não têm volta, como as mortes de empresas, as mortes de instituições públicas, privadas, enfim, de toda a organização da sociedade, ela pode ser muito grande, né? Então, é esse tipo de crise que todo mundo que faz a intervenção quer evitar, né? E quer evitar e quer transformar essa enorme crise, certo, numa crise menor, uma crise talvez como essa, que a gente chama aí de uma crise em V, né, onde efetivamente existe um problema econômico, há um crescimento que é interrompido e a gente tem uma queda da economia, né? Essa queda da economia, inclusive, pode ser mais cedo do que se a gente não fizesse nada. Normalmente ela é mais cedo porque a gente intervém para evitar a crise em L, né? Então eu tenho efetivamente uma crise, e essa crise ela é antecipada em relação à crise normal, mas a gente supõe que ela é menor e não permanente, né? Essa é a vantagem da intervenção.
A gente antecipa a crise, mas ela é bem menor, ela é menos trágica, né, obviamente, né, você imagina, menos mortes, etc., e ela é menos permanente. Né? Ela tem efeitos permanentes, se possíveis, não existiriam efeitos permanentes se essa intervenção for bem feita. Né? Para essa intervenção for bem feita, eu preciso de dois conjuntos de intervenções. Uma, as intervenções sanitárias, né? Que eu não sou um especialista, mas são as intervenções, como a gente não tem, né, uma possibilidade de uma vacinação em massa para resolver esse problema, ou a distribuição em massa de um remédio para resolver o problema, isso não existe até então, né? A gente tem os efeitos principais para mitigar o tamanho da crise, que são os efeitos que a gente tem ouvido, né, de lockout, de isolamento, de distanciamento social, para evitar, na verdade, que o sistema de saúde entre em colapso. Né, para evitar, para colocar, vamos dizer assim, o número de atendimentos numa situação compatível com a capacidade dos sistemas de saúde em dar um devido atendimento. Não que esse atendimento não vai evitar completamente o número de mortes, mas diminuir sensivelmente esse número de mortes e diminuir sensivelmente também uma possível hecatombe do sistema de saúde que levaria a problemas em outros setores. Né? Então, eu tenho que ter essas políticas de saúde, vamos dizer, sanitárias bem feitas, que são tanto as políticas, então, de isolamento, distanciamento, como também uma outra que é muito importante, principalmente um país como o nosso, que a gente viu essa crise chegar, né, que são as políticas de preparação do sistema de saúde para receber esse tipo de coisa. Então, ampliação do número de leitos, ampliação, preparação, por exemplo, dos testes, preparação, vamos dizer assim, não só dos leitos, mas das pessoas que vão cuidar dos doentes, organização do resto do sistema de saúde para uma parte não influir negativamente sobre a outra, enfim, esse conjunto de elementos. E existe um segundo conjunto de elementos importantes, que são os elementos econômicos, nossas políticas econômicas e sociais, talvez, para enfrentar esse problema. Então, a gente sabe que a gente vai ter, por exemplo, isolamento, distanciamentos, lockouts, etc. E isso tem, obviamente, efeitos econômicos. A gente tem que mitigar esses efeitos e, principalmente, impedir que esses efeitos se tornem efeitos permanentes. Né? Então, eu tenho que, de alguma maneira, ajudar, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vão perder momentaneamente a sua renda, certo? Quer dizer, eu tenho que evitar que essa pessoa entre, vamos dizer assim, numa situação de fome, etc. Né? Eu tenho que, então, dar uma política de assistência a essas pessoas, né? Essas políticas de renda básica, renda mínima, para as pessoas que perdem suas rendas, seus empregos, etc. Eu tenho as políticas também de prevenção de morte das empresas. Né? Então, eu tenho as políticas de crédito, de assistência financeira a essas empresas. Né? Essas são, no fundo, de duas ordens, certo? Quer dizer, eu tenho, de um lado, políticas de assistência mesmo às empresas, elas vão, né, você vai ter uma empresa que vai ficar durante 2, 3, 4 meses, talvez, sem poder operar, etc. Então, ela precisa de algum crédito para sobreviver esse período e depois retomar as atividades normalmente, né? Ou no novo normal, talvez. Certo? E eu preciso de políticas de reconversão das empresas, de reconversão produtiva dessas empresas. Né? Essas reconversões podem ser durante o problema da pandemia, certo? Ou seja, eu transformo uma empresa que produz, ou que opera, ou que faz um determinado serviço, nessa mesma empresa fazendo um outro serviço. A gente vê isso acontecendo normalmente, principalmente nessa história das costureiras e das máscaras. Isso acontece, às vezes, normalmente. Mas se a gente fizer uma boa estrutura de coordenação, a gente vê que existe uma série de questões dentro de um país onde a gente deixou de ter acesso a determinados produtos que antes eram importados, que agora podem ser feitos nacionalmente, mas eu preciso que algumas empresas se coloquem nessa posição. Eu tenho outros setores que faziam determinadas coisas, podem fazer outras coisas, desde que alguém garanta a demanda para essas pessoas. Então, eu preciso aqui de crédito para essas empresas fazer essa reconversão, talvez de garantia de demanda para essas empresas feitas
por parte do governo, por exemplo, para que essas empresas possam efetivamente exercer essa transformação produtiva. Isso é clássico, certo, em grandes crises. Né? Em guerras, isso é a coisa mais clássica que existe, mas mesmo em crises econômicas, né, você tem um efeito perverso, por exemplo, em determinadas estruturas de consumo, mas em outras não. Né? Então, eu posso tentar reconverter certos processos produtivos. Aqueles processos produtivos onde não há uma condição de reconversão, mas é uma questão de tempo para esperar essa crise passar, eu tenho que evitar que essas empresas recebam um efeito permanente da crise, ou seja, que elas fechem para sempre, certo? Então, para isso eu também preciso de crédito, pode ser um crédito para manter os estoques, pode ser um crédito para manter, vamos dizer assim, os funcionários, pode ser, enfim, um crédito para manter os próprios donos das empresas sobrevivendo nessa pandemia. Né? Então, eu preciso de reconversão produtiva, eu preciso de crédito às empresas, né? E eu preciso de políticas de renda às pessoas que sofreram perda de renda. Certo? Quer dizer, se esse conjunto todo de políticas sanitárias e econômicas funcionárias, o sonho é que a gente faça, né, não vamos evitar alguma crise, sempre vai ter algum efeito. Né? É impossível não ter efeito, até porque você tem efeitos mundiais que se propagam internacionalmente. Né? Mas a gente mitiga o efeito, a gente diminui o efeito, e a gente torna a recuperação mais rápida e, principalmente, torna o efeito da crise não permanente. Né? Esse é o sonho. Países tão próximos disso, provavelmente alguns, certo, se aproximaram um pouco disso. Eu diria que talvez Alemanha, talvez Suíça, Áustria, Portugal na Europa. Né? Na América Latina, eu vejo talvez o Uruguai com alguma coisa parecida, a gente precisa dar tempo para a América Latina, ainda é cedo, certo? Quer dizer, com alguma coisa parecida com isso. A maior parte dos países, porém, certo, deve estar com uma curva desse tipo. Né? Uma curva que a gente está chamando aqui de um U, certo? E pode ser um U bem esticado. Né? Ou seja, a crise veio, a gente fez as políticas, mas elas não foram eficientes. Né? Seja uma, seja outra, seja todas, elas não foram eficientes. E quanto menos eficientes elas foram, mais o tempo de recuperação é longo e mais o tamanho da crise, né, o buraco dessa crise, é grande. Né? Quanto maior a ineficiência, maior esse buraco do U aí, certo? E a gente, então, eu imagino que vários países estão imaginando que a gente está saindo da crise, mas esses países tiveram uma crise maior do que talvez devessem, porque entraram tarde nas políticas, porque uma parte das políticas não deu certo, etc. Então, Itália, Espanha, Inglaterra, todos devem ter um perfil como esse, certo? Existe ainda a possibilidade de um perfil como esse, de uma chamada curva em W. É isso que se discute muito hoje no Brasil. A curva em W acontece principalmente pelo repique da crise. E esse repique da crise se dá porque você abandonou as políticas, sejam as assistenciais, as econômicas, sejam as de saúde, né, cedo demais. Né? Então, você não evitou, vamos dizer assim, você não resolveu claramente a questão, vamos dizer assim, do isolamento e de sistemas de saúde que sejam capazes de absorver os doentes, enfim, os infectados. Né? Você abriu mão, vamos dizer assim, de políticas de renda cedo demais, certo? Ou, enfim. Então, a crise volta, você tem um repique da crise, certo? Quer dizer, é esse W que está acontecendo aí. Isso hoje se discute bastante no Brasil, para saber até que ponto os municípios têm abandonado as políticas de isolamento muito cedo. Né? Como é que eu vejo um pouco a economia brasileira nessas curvas todas, certo? Quer dizer, então, para encerrar aqui minha fala, eu imagino que claramente, né, o Brasil entrou nessa crise, essa curva em U, né, assim como vários outros países. Né? As nossas políticas não foram bem feitas. A gente teve mais tempo até que os outros para montar essa história. E a gente entrou talvez bem, mas a gente se complicou todo ao longo do caminho. Certo? Teve um problema grave de coordenação nessas histórias. Né? Um país como o nosso, certo? A crise ela anda dentro do Brasil. Então eu podia ter, né, se coordenado bem, né, enquanto você investe, vamos dizer assim, no início,
aonde está começando a crise, certo? Depois você transfere esse investimento para um lugar onde a crise vem depois, né? Mas para isso eu preciso de muita coordenação. Eu não vejo pacote nenhuma coordenação em processo de reconversão produtiva, né? Eu vejo, inclusive, muita dificuldade daqueles que tentam fazer essa reconversão produtiva. Todo mundo que tentou fazer, por exemplo, empresas que tentam fazer novos testes, etc., a dificuldade que eles têm para poder fazer esse tipo de coisa. Então, a política de reconversão praticamente não existiu. A política de crédito às empresas, certo? Quer dizer, elas existiram formalmente, elas não funcionam, até hoje elas não funcionaram, são raras as pessoas, principalmente as pessoas que realmente precisam, conseguiram, talvez as maiores empresas consigam com mais facilidade, mas o grosso das que podem acabar permanentemente são as pequenas e médias, certo? Isso, né, os recursos chegando nelas é complicado. Então, a gente teve talvez as políticas de assistência mais à renda, né, os R$ 600, etc., que também teve lá seus problemas, né, ou está tendo lá seus problemas. Então, o isolamento também, né, não foi lá a contento, certo? Então, claramente, a gente tem uma curva em U aqui, e talvez o nosso U seja bem grande, talvez o nosso U seja o maior dos U's, dos países, enfim, mais conhecidos, certo? E o temor é que, na verdade, essa curva em U, certo? Ela ainda receba um pedaço de um W ainda, certo? Isso a gente está na dúvida, a gente não sabe, né? Mas há uma possibilidade desse nosso U não só ficar grande, certo? Como ter no meio dele um grande repique. Né? Esse é um temor. Mas o que eu mais temo, efetivamente, é que a gente tenha um U, ou um U e W combinado com, novamente, um L, ou seja, que a gente não tenha tido políticas suficientemente fortes, tá certo? Suficientemente coordenadas no país para evitar uma grande mortalidade de pessoas, os números eu não quero discuti-los, mas parece meio óbvio isso, né? Mas de mortalidade do próprio sistema social, econômico, produtivo do país, certo? Não está claro ainda o número de mortes de empresas, de instituições, de relacionamentos econômicos, sociais que está acontecendo, né? Então, eu temo que a gente vá voltar no U, mas a gente vai voltar numa faixa muito abaixo da tendência de crescimento anterior, ou seja, nós vamos ter efeitos permanentes na nossa economia dessa crise, por, vamos dizer assim, uma certa ineficiência na adoção das políticas públicas no Brasil, né? Essa é um pouco a nossa expectativa, o nosso cenário, né? Eu juro que eu espero que a gente não tenha esse efeito, que seja só um U mais grosso, certo? Um U mais redondo, certo? Mas que talvez já em 2021 as nossas instituições voltem a funcionar normalmente, as nossas empresas voltem a funcionar normalmente, as pessoas que perderam seus empregos voltem a recuperar os seus empregos, as pessoas que tinham empregos informais ou atividades informais voltem a poder trabalhar com eles, certo? Mas eu não tenho muita certeza de que isso vá efetivamente acontecer, né? Mas a gente pode depois conversar mais sobre isso. Eu interrompo aqui, né, e deixo aqui nosso tempo para mais conversa daqui para frente.